Good morning, everybody. Bom dia a todos. Estamos nessa edição latino-americana do Fórum Econômico Mundial. Primeiramente, eu gostaria de dizer que vocês têm tradução. Vamos falar um pouco em inglês, um pouco em espanhol. Então, vocês têm a tradução, os que quiserem usar a tradução. Nós vamos falar hoje sobre agricultura, ampliar a escala de inovação na agricultura para que seja mais produtiva, para que seja mais sustentável e mais saudável. A pergunta que nós vamos tentar responder com esse debate, com esses 5 panelistas que estão conosco, é como deveriam financiar e ampliar as inovações. Vão nos ajudar a responder essa pergunta e apresento primeiro ao meu lado que temos o Maurício Haddad, que é o presidente da América Latina da Royal DSM. Muito obrigado, Maurício, pela participação, muito obrigado pelo convite. Victoria Alonso Pérez, que é do Uruguai, que ela é a fundadora e diretora executiva da ChipSafer. Depois temos da Noruega Svein Tore Hosseter, que é o presidente e diretor executivo da Yara Internacional. Depois temos o ministro de Agricultura e Pecuária do Paraguai, Marcos Alberto Medina Britos. E depois, conosco, também temos o Patrick Strebe, que é o fundador e diretor executivo da FETRASA. Então, fica muito claro que, na realidade, os sistemas alimentares são insustentáveis atualmente. Uma coisa está acontecendo com o meu microfone, não sei o que está acontecendo. Acho que é melhor eu trocar de microfone, não? Então eu mudei de microfone, troquei de microfone. Então eu estava dizendo que é claro que os sistemas alimentares atuais são insustentáveis tanto para o planeta como para os seres humanos. A ideia, ou a pergunta para vocês é como que nós podemos mudar essa tendência, como podemos usar a tecnologia para mudar essa tendência. Maurício, por favor. Muito obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui. Maurício Haddad de novo. Eu gostaria de começar falando de um tópico que deveria estar relacionado em como melhorar essa inovação, que é a sustentabilidade. Eu acho que quando falamos de inovação, quando falamos de trazer uma coisa que seja inovador, mas que traga benefícios, não pode ser benefícios para a agricultura, para a pecuária, sem pensar que temos que olhar para o nosso planeta para que seja sustentável. São 2 tópicos que eu gostaria de tocar aqui, claro, e dar oportunidade para que os meus colegas também falem. Eu não quero tomar tanto tempo da discussão. A primeira coisa seria a importância do investimento que nós temos que fazer em pesquisa e desenvolvimento. Em geral, é muito difícil porque para muitas entidades o investimento que é preciso fazer na inovação e pesquisa e desenvolvimento é como investir num black box, numa caixa preta, porque não sabemos exatamente o que vai sair disso. Então, é muito importante. Ontem nós falamos sobre isso, sobre pesquisa e desenvolvimento na América Latina, e um assunto que surgiu ali foi um financiamento resiliente. Por exemplo, na nossa empresa, todos os anos, independentemente se faz sol ou chuva, se os resultados estão bons ou não, investimos entre 4% e 5% do nosso faturamento em inovação. E é substancial porque se os anos que não vai bem nós não investimos, é difícil você pensar no dia de amanhã, porque se queremos inovação em pesquisa e desenvolvimento, também temos que pensar em longo prazo. Eu quero dar um exemplo dos investimentos que nós fazemos do ponto de vista global, que é um aditivo nutricional para a questão animal, porque nós falamos de agricultura e pecuária também, e é um elemento especial. Ou seja, nós sabemos que uma das grandes preocupações do ponto de vista de sustentabilidade são os gases produzidos em todo o mundo. Um dos gases mais complicados é o gás metano. Se comparamos as vacas, pensamos que cada vaca é como se fosse um BMW. Em relação à emissão de gases, sim, produzem muitos gases, e há um interesse por parte não só das entidades governamentais, mas também os fabricantes de proteína animal de reduzir
a quantidade de gases. Então, faz 10 anos que nós estamos investindo nessa pesquisa para que tenhamos uma molécula que possa ser utilizada sem mudar, claro, a digestão normal dos animais ruminantes, mas que essa molécula reduza, e temos já os estudos, que reduz até 30% da emissão do gás metano. Porém, além disso, a mesma molécula tem a capacidade de aumentar a conversão em carne, que é realmente uma coisa que faz sentido para quem produz carne. Então, é importante investir, eu vou repetir, um investimento que seja sustentável em pesquisa e desenvolvimento. Agora, investimentos que não têm são globais, mas que não olham para o local, é difícil, porque as pessoas pensam que você vai desenvolver um conceito novo, uma molécula nova na Europa, nos Estados Unidos, vamos conseguir implementar aqui na América Latina, copiando e colando. Então, o que nós fazemos é que nós temos duas fazendas que nós utilizamos, uma para ruminantes, que seria para gado, e a outra que nós usamos para entender como que essa molécula pode ser utilizada na América Latina. Ou seja, é diferente o tipo de gado que nós temos aqui, então fazemos estudos locais. E a outra coisa, voltamos à parceria público-privada, que agora é parceria público-privada eficiente, ou seja, PPPE. Nesse caso, uma PPPE que trabalhamos com a Universidade de São Paulo, no caso do Brasil, para fazer esse tipo de desenvolvimento. Agora, para finalizar, é muito importante você ter um investimento, é importante que você tenha um investimento resiliente, é importante você entender que o desenvolvimento pode ser feito do ponto de vista global, porém não podemos esquecer a especificidade local, entendendo como isso vai ser aplicado localmente. Ou seja, desenvolvimento global para soluções locais. Muito obrigado. O que você pensa? Então, para começar, eu acho que tem que fazer investimento na agricultura, não só porque é uma indústria importante para a América Latina, mas também para a sobrevivência humana. Ou seja, estima-se que para 2050 a população vai ser de 9,8 bilhões de pessoas. Então tem que produzir 70% mais para conseguir alimentar essa população. Então, o que acontece é que tem um relatório do Banco Mundial que diz que a produtividade vai cair em 25% por questão da mudança climática. Como dizia, o uso dos recursos é muito importante. Então, pensando agora no gado, nós temos uma plataforma para monitorar gado à distância, para saber onde estão os animais a todo tempo. Então, como que conseguimos melhorar a produtividade? Tem várias coisas, ou seja, seria uma coisa é a genética, ou seja, há muito investimento em genética, ou seja, melhor genética para cada clima. Também tem a questão das rações, ou seja, os animais comendo menos engordam mais em menos tempo possível, porque temos que pensar também que temos somente um planeta, então a área que nós podemos usar para a criação de gado é pequena, e também tem a internet das coisas, que é com que eu trabalho. Isso é importante, que nós vamos ter sensores conectados que mandam informação. Então, eu acho que haverá um momento que nós vamos estar com o celular, temos tudo no celular. Quantos de vocês aqui sabem algum número de telefone de cor? Antes eu sabia número de telefone de cor, agora não sei nenhum número de telefone de cor. E isso vai acontecer também com a agricultura, ou seja, não vamos conseguir entender uma agricultura pecuária sem ter todos os dados para tomar melhores decisões. Então, eu acho que o investimento é importante para a sobrevivência. Sven, eu vou ter que fazer isso em inglês. Como foi dito inicialmente, o sistema alimentar estão falidos. Pensamos nos números, voltando a 800 milhões de pessoas que vão de barriga vazia dormir, ou seja, a agricultura também contribui com a emissão de gás, ou seja, 25% da agricultura. E então, pensando como ponto de partida, temos um desafio, mas eu sou otimista. Então, pensando na tecnologia e conhecimento, é possível
produzir alimento para o mundo hoje e para o crescimento nos próximos anos, quando cheguemos a 9 bilhões de pessoas, mas nós temos que pensar de uma maneira diferente. Ou seja, quando pensamos em inovação, é importante pensar não só em inovação como tecnologia e produtos, mas também pensar nela como colaboração e parcerias. Então, eu estava naquela sessão no Fórum Econômico Mundial em Davos. Então, um dos participantes do Sindicato de Agricultores na África disse que quando nós pensamos em inovação, é preciso responder ou atender às necessidades dos produtores, ou seja, não tem que ter inovações para criar necessidades para os agricultores, porque é complicado ser um agricultor. Então, temos que pensar na inovação para facilitar o cotidiano dos agricultores. E é isso que eu gostaria de dizer inicialmente, não pensando tanto em produto e em tecnologia, mas pensando também em parcerias. Ministro, gostaríamos muito de ver a sua perspectiva, porque a sua perspectiva tem a ver com uma pessoa que está no governo. Como o Estado pode dar apoio às pessoas nessas áreas? Sempre do lado dos agricultores para possibilitar essa inovação também para o pequeno proprietário, não só para os grandes agricultores. Bom dia. Baisapá, o que significa bom dia. O Paraguai é um país bilíngue e a nossa língua nativa é o Guarani. Isso nos traz uma questão muito especial no país. Sejam muito bem-vindos e eu agradeço pela pergunta. Agradeço também pelo convite. Falamos espanhol ou inglês? Como o senhor preferir. Muito bem. Com relação a essa pergunta, em primeiro lugar, eu quero fazer um comentário bem breve. Do ponto de vista político, eu acho importante compartilhar algo com vocês. Eu trabalhei no setor privado e trabalho há 5 anos no setor público, então eu conheço os dois lados da moeda. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é a importância da inovação e tecnologia para os países emergentes, como o Paraguai, principalmente no setor agropecuário. Há 15 anos, o Paraguai era um país que tinha níveis de pobreza próximos a 50%. Foi nesse momento que iniciamos um processo de aplicação e implementação da tecnologia. 15 anos depois, o Paraguai está entre os principais produtores de alimentos do mundo. Somos o 4º maior exportador mundial de soja, o 6º maior exportador mundial de carne, o 7º maior de milho e por aí vai. Nós também exportamos trigo. Somos o único país subtropical que produz e exporta trigo. Isso entre outras conquistas que nós tivemos. Esse grande avanço aconteceu justamente pela inovação e tecnologia. Isso teve um impacto muito importante no crescimento econômico. Nós agora somos o país mais estável da região. Claro, nós temos nossos grandes irmãos à nossa volta, que às vezes fazem com que a nossa economia dependa bastante deles. Mesmo assim, conseguimos manter um médio de crescimento de pelo menos 5% nos últimos anos na nossa economia. A nossa inflação também está abaixo de 5% nesse período. Temos a mesma moeda há 70 anos e, acima de tudo, apesar das dificuldades e apesar dos desafios, nós conseguimos manter um bom nível. Isso, em grande parte, é decorrente da inovação e tecnologia que implementamos. O mais significativo também é que reduzimos a nossa pobreza de 50% a mais ou menos 20%. Por isso, quando falamos de inovação, não devemos pensar apenas em grandes cidades do ponto de vista de segurança alimentar. Nós devemos pensar também no impacto econômico, social e ambiental que acontece por meio da inovação. O que o Sr. Sven falou sobre os agricultores é interessante. Eu também sou um produtor de pecuária e eu compreendo perfeitamente essa questão de que a tecnologia e a inovação devem atender às necessidades que o produtor tem no campo. Quando falamos dessas demandas, também é importante pensar no contexto da inovação, esse conceito de tecnologia. Por quê?
Porque no mundo nós temos todo um debate relacionado ao que é uma tecnologia aceitável ou não para o consumidor. Por exemplo, hoje em dia temos os organismos geneticamente modificados. Muitas vezes falamos deles como uma inovação e uma tecnologia que fizeram a diferença, mas outros países já não aceitam essa tecnologia. Um segredo da inovação é justamente não ver só do que o produtor precisa, mas o que ele aceita e o que o consumidor aceita de inovação. Porque nós podemos muitas vezes criar uma tecnologia que não é aceita pelo consumidor lá no final do processo. Uma tecnologia de inovação tem que ter sustentabilidade. Tudo o que nós fazemos há de ser sustentável, tanto de forma econômica, quanto social, quanto ambiental. Por fim, acho importante reiterar a necessidade de que essa inovação tenha um impacto real. Esse impacto deve ser social, econômico e político, e ele deve atender às necessidades dos dois extremos. De um lado temos o produtor e do outro lado temos o consumidor. Patrick, no Fairtrasa, como vocês trabalham para ajudar os pequenos agricultores, que são justamente as pessoas que precisam da ajuda da Fairtrasa? Como os senhores fazem com que eles possam aproveitar e ter acesso à inovação? Muito obrigado pela sua pergunta. É um prazer estar aqui com vocês. Deixe-me falar um pouquinho sobre a agricultura. Hoje em dia, olhando para a agricultura, nós sabemos que temos desafios significativos para o futuro. É necessário aumentar a produção para alimentar o mundo. Além disso, a gente sabe que 1/3 de toda a comida produzida está sendo desperdiçado. Temos então que descobrir como evitar esse desperdício. E agora nosso foco são os pequenos agricultores. Quando analisamos esses agricultores de pequena escala, 50% de todo o alimento produzido no mundo inteiro vem desse grupo. Neste continente da América Latina, esse número representa 80% da produção. E pensem só se isso é uma solução viável de negócios, ou se é possível conectar essas pessoas a um mercado maior. Ainda não. E vocês podem pensar, poxa, mas como é que esses dois mercados não foram conectados ainda? Porque, na verdade, isso ainda não tem um modelo de negócios. Porque a maioria desses pequenos agricultores estão por aí. Eles têm a fazendinha deles, eles têm o campinho deles. E para eles é muito difícil competir com os grandes agricultores por causa da questão do custo e por causa das economias de escala. Por causa disso, temos que descobrir como encontrar soluções para aproveitar esse potencial e conectar os pequenos agricultores com o mercado global. Eu abri a minha empresa no México há 12 anos. O meu foco era o desenvolvimento desses pequenos agricultores e a conexão deles com os grandes mercados. Nós usamos o modelo do comércio justo e da plataforma orgânica. Ficou muito claro desde o início que se eu quisesse trabalhar com essa empresa como uma empresa social, se houvesse um custo muito alto, precisaria haver uma compensação. Isso foi possível porque existe uma pessoa como um cliente consciente que entra no Tesco, que entra no Whole Foods e está disposto a pagar um pouquinho a mais naquele produto. Foi assim que a gente começou a trabalhar com um monte de empresa em 12 países. Mas a dúvida é como criar escala para essas pessoas. Eu já pensei muito sobre esse assunto. Agora que nós estamos falando da 4ª revolução industrial e de como a tecnologia está transformando cada setor, tudo ficou muito mais complexo, porque a agricultura é um desses setores. Estamos então tentando usar a tecnologia para criar essa escala. Como usá-la para realmente colocar as ferramentas nas mãos do pequeno agricultor, para que eles sejam agricultores ótimos e tenham acesso ao mercado global? No momento, chegamos a um ponto em que estamos muito próximos de uma solução que tenha escala. Eu estou muito animado. Eu acho que muitas pessoas são otimistas e eu sou um dos maiores otimistas que eu conheço. Eu acho que precisamos manter o nosso otimismo.
Estou animado para ver como no futuro nós conseguiremos usar a tecnologia para criar uma escala para as soluções, aproveitando todo esse potencial, porque o mundo precisa disso. Precisamos aproveitar o potencial desses pequenos agricultores, conectando-os ao mercado global. E não é uma situação em que dois lados saem ganhando, é uma situação em que todos os lados saem ganhando. Por quê? Tem um pequeno agricultor que terá uma receita melhor. Nós resolveremos o problema de segurança alimentar. Nós criaremos mais conexão entre os mercados e teremos um foco em agricultura sustentável. Fazendo isso de uma forma colaborativa, como nós já ouvimos em outro painel, dará muito certo. Nós não podemos mais funcionar como ilhas. Nós temos que funcionar em conjunto, em grupo. Por isso que precisamos das PPPs. Esse é o segredo, perceber como podemos trabalhar juntos para cumprir essas metas. Patrick, eu acho que o Sven tem um comentário sobre isso. Sim, eu gostaria de comentar algo sobre esse assunto da necessidade de incluir os pequenos agricultores. Como eu falei, nós temos 800 milhões de pessoas no mundo que dormem com fome. E muitos deles estão próximos desses pequenos agricultores. Então a pergunta é, como conectar esses pequenos agricultores ao mercado? A Yara é uma empresa de fertilizante e eu já passei muito tempo com agricultores, passei muito tempo na África e eu consegui ver com os meus próprios olhos o quanto é difícil ser um pequeno agricultor sem uma cadeia de valor. Nós vemos vários agricultores, por exemplo, que seguem a recomendação de aumentar o rendimento, mas a safra deles acaba indo para o lixo porque não tem um mercado para comprá-la. É de doer o coração você ver a pessoa fazendo tudo direitinho e não tendo um mercado para vender o produto. Também temos um negócio chamado Aliança da Fazenda ao Mercado. Essa é uma iniciativa para criar escala para esses pequenos agricultores. Então, uma das maiores organizações disso no mundo se comprometeu e falou que uma certa porcentagem do que eles compram será dos pequenos agricultores. No entanto, é necessário criar toda a cadeia de valor. A Yara, junto com a Syngenta, a Bayer, o Rabobank e por aí vai, estão tentando criar toda essa cadeia de valor de um lado ao outro, desde o pequeno agricultor até o mercado. Na África, nós temos 135 fazendeiros no programa e já aumentamos bastante a produtividade deles. Isso é um exemplo de como nós podemos ter uma PPP que funciona muito bem e de como criar um modelo de negócio sustentável, dando bastante escala. No momento, então, temos 136 agricultores e queremos ter muito mais do que isso. A necessidade é muito grande, temos que criar escala, mas é possível criar muito mais e conectar tudo isso a uma cadeia de valor. É isso que nós queremos. O senhor tem algum comentário sobre isso? Sim, tem um comentário rápido. Gostei muito do seu comentário, ministro. No fim das contas, a solução do aumento da escala tem que ser do começo ao fim do ecossistema. Não estou dizendo que sou contra melhorar as condições dos pequenos agricultores, claro que não. Mas nós temos que levar em consideração o consumidor. Esse conceito está mudando. A gente não fala da fazenda ao garfo, a gente fala também do garfo à fazenda. É um processo que vai e volta. Por exemplo, se o consumidor não gostar da cara ou do aspecto de uma nova tecnologia, ou se ele não gostar do alimento que está sendo produzido, não tem jeito. Mesmo com os incentivos corretos para o agricultor, não há sucesso nessa empreitada. Por isso, a solução tem que ser total, de ponta a ponta. Nesse sentido, um exemplo é o seguinte. Por meio dessa mistura das parcerias público-privadas, algo muito bom que fizeram em Ruanda foi chamado African Proof Foods. Isso foi feito junto com o Banco Mundial e junto com os bancos de desenvolvimento da Holanda e do Reino Unido. E isso foi feito em conjunto com o governo de Ruanda. Lá estamos conversando e melhorando a produção e a capacidade de 9 mil pequenos agricultores. Além disso, quando eles produzem 45 cereais, eles veem quais são os hábitos da população. Na Ruanda, as pessoas estão acostumadas e gostam muito de um tipo específico de mingau. Sem levar os dois lados em consideração, é muito difícil promover alguma coisa para o consumidor.
Só para finalizar, um conceito que nós trazemos do ponto de vista do consumidor para trazer sucesso a uma iniciativa e para conseguir escala são os 3 As em inglês. Para o consumidor, tudo tem que ser disponível, acessível financeiramente e, por fim das contas, tem que ser uma aspiração. As pessoas têm que ter vontade de comer aquilo. Do contrário, fica muito difícil. Sim, o seu comentário foi excelente. O senhor mencionou os consumidores e eu concordo plenamente. Nós precisamos sim de soluções que sejam guiadas pelo mercado. No fim das contas, é o consumidor que comprará o produto. Analisando as mega tendências que nós vemos no setor alimentício do mundo inteiro, nós vivemos em uma época muito diferente. Analisando o consumidor hoje em dia, o consumidor quer saber o que está no produto. Ele quer saber quem produziu o café que está tomando. Eles querem saber se aquele pequeno agricultor que produziu o café recebeu um salário adequado ou se aquela fazenda prejudicou o meio ambiente. Quando um produto hoje em dia não cumpre esses requisitos, as empresas correm o risco de ir à falência mesmo. Isso mudou muito. Na nossa empresa, nós somos pioneiros do comércio justo e nós trabalhamos com muitos produtos. Há 30 anos, às vezes as pessoas falavam sobre esse comércio justo, mas era um mundo pouco transparente. Não é? Tinha alguns países, alguns produtores, uma certificação, e com a certificação alguém garantia que comprando aquela banana, aquilo teria sido feito da forma correta. O mundo mudou. Hoje tem muita transparência. Ou seja, hoje, se um produto não cumpre isso, você acaba sendo enxotado do mercado. Temos que compreender que não importa o que nós queiramos fazer, nós temos que fazer qualquer coisa com transparência. Como o senhor falou, o alimento tem que ser saudável, porque os consumidores querem uma comida saudável. E eles querem saber que a produção foi social e boa. Eu estava me preparando para a moderação do debate e eu encontrei um documento que eu recomendo a todos ler. E na página 6, para quem já está com o documento aí, tem uma lista de 17 argumentos do porquê existe a necessidade de transformar os sistemas alimentares. Eu não vou ler os 17, vou ler só 2, para depois fazer algumas perguntas. Quase 80% dos pobres do mundo vivem em zonas rurais e trabalham na agricultura principalmente. Outro ponto, a agricultura é o maior empregador do mundo. Cerca de 60% dos trabalhadores nos países menos desenvolvidos. Ou seja, são pontos cruciais, importantes e, claro, sabemos que a inovação tem a resposta, a tecnologia tem a resposta. Por que demorou tanto inovar? Por que demoramos tanto no setor da agricultura para inovar? Quais são as travas? Eu estou com uma startup aqui na América Latina desde 2012. Acho que parte das travas que nós temos é que nós desenvolvemos um hardware, e desenvolver um hardware na América Latina foi complicado, ou seja, conseguir os componentes. Quando eu morava nos Estados Unidos, era só pedir na Amazon, no dia seguinte chegava. Porém, é uma questão de inovar aqui. Porém, a inovação aqui na América Latina é bom, porque, por exemplo, eu em Montevidéu, que é onde eu moro, tenho um campo a 30 minutos, ou seja, os produtores estão muito próximos. Eu posso falar com o cliente, ver o que precisa. Então, para a América Latina, nós podemos inovar dessa forma, ver qual que é o problema e como podemos solucioná-lo. Porém, a questão é que demorou muito pela questão do custo da tecnologia. Ou seja, estou falando da tecnologia da internet das coisas, esse tipo de coisa. Porém, os produtores rurais também têm margens que são muito pequenas. Então, para prestar um serviço que melhore a produtividade, mas que não seja um custo muito alto, isso é complicado. Então, temos que encontrar uma maneira de financiar a tecnologia para que os produtores possam ter acesso a essa tecnologia. E também tem a questão da conectividade rural, ou seja, na área rural, com as extensões de terra que nós temos na América Latina, é difícil de chegar com a tecnologia a certos lugares porque não tem conectividade. Ministro, gostaria de dizer algo? Eu acho que a pergunta
é muito importante, porque a tecnologia, por que não chegou aos pequenos produtores essa tecnologia? Eu acho que é preciso diferenciar o perfil do pequeno agricultor num país desenvolvido e um pequeno produtor num país emergente da América Latina. São dois perfis diferentes. E mesmo na América Latina, provavelmente nós temos subperfis a classificar. Eu acho que uma primeira variável é a educação que nós temos que analisar, ou seja, a tecnologia e a educação estão relacionadas, ou seja, se você tem pouca educação, você tem pouca implementação de tecnologia. E pelo menos em países como o Paraguai, onde temos ainda estados frágeis que não têm presença no rural. Ou seja, isso tem uma questão com ideologias políticas, porque tem ideologias políticas que estão contra a tecnologia e não pensam do ponto de vista da segurança alimentar, mas pensam no ponto de vista político. Então, o uso da tecnologia acaba tendo a questão da ideologia e o não uso da política ser o outro lado da tecnologia. Eu sou muito responsável dizendo isso, porque o conceito de agricultura familiar camponesa também é uma questão na América Latina. E essa é uma realidade que nossa. Então, é um segmento que tem resistência em relação a usar a tecnologia por questões ideológicas. E isso é um desafio que nós temos que enfrentar juntos. Patrick, queria dizer algo? Eu acho que aqui temos um ponto muito importante que ele levantou, porque se nós pensamos no desafio que nós temos na agricultura, na realidade, é importante, porque, como ele disse, o nível de educação é baixo, mas quando pensamos nesses produtores, pequenos produtores, muitos deles são analfabetos. Então, temos os produtores analfabetos e temos a última tecnologia do outro lado. E você tem que combinar os dois. Então, por isso que é tão importante nós entendermos qual que é a necessidade real desse produtor, como que nós podemos realmente usar a tecnologia para que ele possa entender e aplicar. Então, tivemos uma sessão sobre novos investimentos para a agricultura, ou seja, tem a questão das soluções de TI que foram feitas para a agricultura que foram abandonadas. Por que foram abandonadas? Porque não atenderam às necessidades reais desses produtores. Então, por causa desses dois extremos, é importante nós usarmos a tecnologia entendendo essa circunstância cultural que pode ser diferente no Paraguai ou na Índia ou em outro lugar. E se nós fazemos qualquer coisa, temos que entender qual que é o benefício para esse produtor, qual que é a realidade desse produtor e como podemos realmente utilizar a tecnologia para atender às suas necessidades. É uma pergunta que nós temos que responder já no começo. Antes de começar a criar qualquer coisa ou criar uma solução, é muito importante você saber como atender às necessidades. Eu acho que esse é o desafio que dificulta, porque a agricultura é uma coisa complexa. Porém, são desafios que nós temos que superar. Sven, quer dizer alguma coisa? Eu quero só falar sobre por que demorou tanto. Acho que o ministro disse uma coisa importante. Nós temos que diferenciar. Nós temos uma sociedade complexa de produção de alimentos. Temos os produtores, os pequenos produtores na África. Temos aqui em Mato Grosso que são produtores enormes. Ou seja, uma solução não vai funcionar para as duas realidades. Eu acho que o que é crucial, fundamental aqui é conhecimento, ciência e fatos. Então, hoje, nesse diálogo, eu acho que estamos com muito foco em sentimentos do que pensar em fatos. E eu acho que o que o Patrick falou é muito importante, você ter uma transparência radical, ou seja, nós temos hoje a possibilidade de rastrear o alimento em toda a cadeia de produção. E você tem que levar isso ao produtor, porque aqui ninguém sabe qual que é a pegada de carbono que tem as coisas. Não sabemos se foi produzido de maneira responsável. Tem tecnologias que podem nos ajudar com essa rastreabilidade. Isso vai mudar o comportamento do consumidor, que vai mudar
a rentabilidade dos agricultores, porque o agricultor hoje não recebe nada por produzir de uma maneira sustentável. E, enquanto isso não acontecer, não há incentivos para os produtores. Porém, eu acho que com a tecnologia nós conseguimos fazer isso. Maurício, eu queria dizer alguma coisa? Eu vou continuar em inglês. Se nós falamos de um desafio, mas eu tenho um outro prisma. Se nós pensarmos no sucesso que nós temos na América Latina, hoje nós falamos do Brasil e o Brasil vai se tornar, se não é ainda, o primeiro produtor de soja do mundo. O ministro mencionou? Sim. Agora vocês são no número 4 em soja, o 7º de milho. Porém, isso não aconteceu da noite para o dia. Então, o que eu quero dizer é que precisamos ter uma visão e um plano estratégico que não seja só para o curto prazo. Precisamos entender qual é a dinâmica e os diferentes elementos envolvidos e criar uma narrativa e um plano que seja robusto o bastante, pensando na implementação. E isso não acontece da noite para o dia. Então, ao construir esse plano tem que passar por todas as diferenças políticas que se tem no governo. Mas não é um plano que tem que ser implementado só pelo governo, tem que envolver todas as partes interessadas. Então, eu insisto no fazer de ponta a ponta. Então, os consumidores têm que fazer parte disso, os produtores têm que fazer parte disso, e com isso nós conseguimos talvez acelerar, mas acontece da noite para o dia. Vê que tem várias pessoas que estão interessadas em fazer perguntas para o nosso painel. Então, podemos começar aqui. Já temos uma pessoa aqui que precisa de um microfone. Então, primeiro... Não, como vocês querem? Pode ser primeiras damas ou não? Então, primeiras damas. Muito obrigada pela discussão tão animada. Nós falamos de transparência e consumidor. Muito falamos disso, não? Agora, pensando em toda a cadeia de valor, eu trabalho por uma organização que é a Casa Motiva. E hoje, muitos de nós temos pessoas que viraram superpotências. Na verdade, têm vozes confiáveis que as pessoas ouvem. E eles tomam, ou seja, esses chefes que são pessoas que são superpotentes, por exemplo, então o chefe vai decidir o que ele vai pôr no prato. Então podemos usar a voz dos chefes de cozinha para incentivar os consumidores a consumir esses produtos. Quem vai responder? Eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito bom, e também estamos começando com a dieta, quais são as necessidades nutricionais e como tornar isso mais sustentável. Depois você volta para a cadeia de valor, e nós fazemos parte de uma coalizão, e temos também uma fundação que foca nas necessidades nutricionais, levando essa informação para o produtor, de forma que nós podemos determinar quais são as necessidades em relação a sementes, a fertilizantes, a produtos químicos. Mas nós criamos todo esse mapa, né? Todo esse roteiro, mas é importante também ter os chefes, as pessoas que estão na outra ponta para ajudar nesse raciocínio. Eu acho que é importante, como relações públicas, é muito importante. Faz algumas semanas em Londres, alguns restaurantes foram fechados porque a carne vinha do Reino Unido, mas não vinha. Eles diziam, né? Então, os consumidores estão percebendo isso agora. Então, os chefes, lógico que são importantes, porque se eles promovem isso no restaurante, quer dizer que eles dizem que essa carne vem do Uruguai, é um lugar onde os animais são criados humanitariamente. Eu gosto muito do meu país, na realidade. Mas, na realidade, aumenta o preço da carne, você aumenta o valor da cadeia de valor. Se um restaurante em Londres, o chefe dá uma tablet,
mostra, um tablet mostra o animal e você sabe que o animal teve pelo menos uma vida boa enquanto esteve vivo. Agora, um comentário. Nós somos um dos parceiros da Gastromotiva. Eu acho que já dissemos isso antes. Nós temos que segmentar para ver onde que os chefes entrariam nessa equação em países em desenvolvimento. Mas acho que o que é importante em relação aos chefes, porque eles são uma voz e tem cada vez mais espaço, é você entender, é que eles entendam o que é uma comida nutritiva, porque eles se concentram no que é aspiracional, no que faz sentido, se é gostoso, mas não podemos esquecer da parte nutricional, porque a obesidade vem se tornando um problema mundial. Então, se os chefes têm uma voz mais importante, eles têm que entender que sem calorias não faz sentido. Então, tem que ser não só aspiracional, mas tem que ser nutritivo também. Então, temos aqui uma pergunta aqui e outra ali. Eu acho que quando consideramos em toda a cadeia produtiva, eu trabalho para uma empresa e nós falamos de fruta. Nós somos o terceiro maior produtor de frutas no mundo. Nós temos um comércio justo. Eu acho que tem um desafio em como ganhar escala ou dar escala para esse produtor para chegar ao consumidor final. E como remunerar bem esses produtores. Só que é difícil você chegar a essa remuneração se você não tem escala, para que tenhamos, no final das contas, um produto acessível para o consumidor. Então, tem grandes organizações como onde eu trabalho, mas acho que mais importante do que isso, quando nós pensamos nas pessoas que têm a marca, mas que as pessoas no supermercado que vão, na realidade, vão querer dar essa transparência, promover essa transparência. Então, quando nós falamos muito do que nós podemos fazer em relação à tecnologia acessível a esses produtores para produzir de maneira mais eficiência, mas falamos também sobre o que os consumidores querem, porque nós vemos que o consumidor quer ter produtos que venham de um pequeno produtor, produzido de maneira sustentável, ajudando esses pequenos produtores. Porém, você fazer o link, eu acho que tem um passo que a gente vê como uma coisa má das grandes marcas, se nós comparamos com as outras pessoas que aplicam tecnologia com os consumidores na direção contrária, mas acho que um papel que é muito importante aqui é que você consiga ter essa transferência de renda, e eu acho que os mercados têm um papel fundamental em fazer isso. Nós estamos falando sobre isso, ou seja, na realidade, o alimento chega à população pelas grandes cadeias ou redes de supermercado. E eu não sei se os mercados estão dispostos a fazer algum tipo de publicidade para que isso seja distribuído a toda a cadeia de valor. Acho que tem um passo na cadeia de valor que inclui uma grande quantidade de alimentos que está vendida no mundo e ter falta nesse debate. Então essa é a pergunta que eu estou esperando a pergunta. Então, qual que é a pergunta? A pergunta é, quando nós temos empresas como, por exemplo, a Amazon, que compra alimentos, Whole Foods e o Alibaba, eu acho que é uma oportunidade de entrarem também no jogo e dar transparência. Vocês acham que você vindo de um comércio justo e para os produtores, como que a tecnologia das pessoas que estão vendendo tudo na internet de desempenhar um papel para mudar esse cenário? Vocês acham que essas empresas podem realmente estar vendendo alimentos e fazer essa conexão de uma maneira mais sustentável e justa? Ótima pergunta. E eu acho que essa pergunta é muito relevante. Pensando nesse assunto e analisando isso, desde o início temos que ter ciência de que ao trabalhar com agricultores pequenos, a expectativa é muito alta. Por isso que às vezes é tão difícil. Como eu falei, estamos competindo com grandes fazendeiros. E o senhor mencionou também o consumidor. Se formos pensar, por exemplo, na plataforma orgânica, quando nós entramos no Whole Foods, nós pagamos 50% a mais em um alimento porque ele é orgânico. A diferença de preço é gigantesca. Pensando nisso e analisando esse desafio, precisamos compreender como é possível oferecer um valor real e como nós podemos deixar os agricultores de pequeno porte mais produtivos. Será que é possível usar uma economia de escala para diminuir o custo? Isso é muito importante.
E como eu já falei, começamos com o comércio justo há 30 anos em um mundo que não era transparente. O nosso objetivo agora é democratizar o comércio justo. Trabalhando em conjunto e encontrando alianças para trazer uma economia de escala para esse mundo, será possível transformar a cadeia de suprimentos. Como o senhor mencionou, temos que ver a cadeia inteira. Quando nós vemos o pouquinho que o pequeno agricultor ganha e o muitão que a gente paga dentro de um supermercado de alto nível, parece que não faz sentido e a gente sabe que no longo prazo não é sustentável. É por isso que eu acho que haverá uma transformação. E nós precisamos encontrar soluções para a cadeia de suprimentos inteira. Temos que começar aos pouquinhos, vendo como podemos mudar a logística de forma eficiente. Temos que entender também como é possível criar uma conexão direta entre o produtor e o mercado. Deixe-me oferecer uma perspectiva diferente para os senhores. Não sei se eu concordo completamente com o que foi falado. Na minha opinião, nós temos um modelo de negócios muito bem sucedido para os pequenos proprietários. Por quê? Porque nós temos a economia de escala e nós temos uma cadeia de suprimentos. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu estava com um agricultor há 2 semanas, um agricultor bem pequeno, bem de pequeno porte, com menos de 5 hectares. Essa propriedade fica no sul do Brasil e ele está conectado a uma cooperativa. O modelo de cooperativas no Brasil, na minha opinião, é uma grande solução. Quando eu fui no México, eu vi que o México importa milho. E eles têm centenas de milhares de agricultores plantando milho, mas eles vendem o milho aos coiotes na estrada e por aí vai. Indo ao sul do Brasil e visitando uma das regiões como Santa Catarina e Paraná, nós temos os pequenos agricultores conectados a uma cooperativa. Deixe-me exemplificar. Esse específico está conectado a uma cooperativa com 5.000 pequenos agricultores. Eles chegam a até 25.000 pequenos agricultores, inclusive. E nesse caso, na nossa experiência, eles precisam de 4 coisas, esses pequenos agricultores. Primeiro, crédito, porque eles não têm dinheiro para comprar as tecnologias. Mesmo quando uma tecnologia dá retorno, eles não têm condições financeiras. Em segundo lugar, eles precisam de insumos e eles precisam de custos técnicos. Por exemplo, pensem no modelo de cooperativas do sul do Brasil. Esses modelos oferecem justamente as coisas das quais os pequenos agricultores precisam. E eles oferecem isso a 25.000 pequenos agricultores. Eles têm 320 agrônomos em campo e eles vendem grãos diretamente para a China. Muitas vezes fazem isso, inclusive, com peixes e carne suína. Então, quando nós falamos do pequeno agricultor, eu sempre falo dessa perspectiva que nós temos aqui no sul do Brasil, porque eu acho esse um ótimo exemplo de como nós temos um sistema de pequenos agricultores que é muito bem sucedido, com uma economia de escala e uma cadeia de suprimentos do começo ao fim de uma forma competitiva. Claro, a gente pode falar sobre o centro e o norte do Brasil, mas no sul do Brasil a gente está falando de algumas propriedades com 1 hectare. Temos que falar um pouquinho mais sobre esse tipo de modelo corporativo. Eu sei que leva aí 40, 50 anos para amadurecer um sistema desses. Foi o tempo que levou aqui, mas isso é uma solução fantástica para o pequeno proprietário e o pequeno produtor. Essa é uma forma de criar essa economia de escala. Temos algum comentário dos panelistas? Tenho um comentário rápido. Concordo plenamente com o senhor. Sim, é impossível ajudar um pequeno agricultor se ele estiver isolado. É necessário formar a cooperativa. Nós formamos várias cooperativas e vemos que essa é a melhor forma de conseguir a economia de escala. O senhor também mencionou a assistência técnica e financeira. Eu penso nisso de forma global. Isso funciona em uma parte do Brasil, sem dúvida, mas há outras áreas em que aquele pequeno agricultor está espalhado pelo país e fica muito mais difícil. Mas sim, temos que pensar nessa linha, eu concordo plenamente. Concordo também. E a principal questão para todos nós é a seguinte. Então, quem que vai compartilhar esse conhecimento? Quem vai conseguir informar as pessoas que estão além do sul do Brasil? Conseguindo fazer isso, nós conseguiremos, por exemplo, trabalhar com mais escala.
Fazendo isso de uma forma boa, encontrando intermediários responsáveis que transmitam essas informações e que façam um compartilhamento de verdade, aí sim funcionará. Porque a gente que fala, ah não, mas isso funciona no sul do Brasil, não vai funcionar aqui. Nós precisamos de pessoas que nos mostrem de verdade como as cooperativas vão funcionar e que façam acontecer. Sem dúvida, temos que trabalhar em equipe. Essa é uma solução comprovada, mas nós temos que nos esforçar mais para ela. Temos outra pergunta. Eu nasci em Concórdia, em Santa Catarina, há muitos anos. Eu nasci em uma cidade, inclusive, que é dedicada à produção e à integração dos pequenos agricultores. Estou falando de propriedades que têm a ver com a Associação Brasileira de Exportação de Carne de Frango. Como os senhores devem saber, o Brasil é o maior exportador de carne de frango. Essa empresa de Santa Catarina é a maior exportadora global. Nós temos cerca de 15 mil pequenos agricultores em um sistema de integração. Eu posso, por exemplo, descrever o sistema de integração que foi criado no Brasil no final da década de 60 e começo da década de 70. Tivemos a carne de frango, depois tivemos a carne de peru e por aí vai. Hoje em dia, isso se espalhou para todo o Brasil com cooperativas e empresas. O que nós fazemos é a transferência de tecnologia, a capacitação, a informação sobre padrões. Nossa produção é sustentável porque nós cuidamos do meio ambiente. A maioria do desperdício que acontece durante a produção é transformada em fertilizantes. Além disso, nós trabalhamos com a produção de biogás, que acontece por meio do desperdício e de um processo de fermentação. E é assim que nós conseguimos transformar esse biogás que movimenta os motores elétricos da fazenda. O risco também é muito baixo. Por que eu digo isso? Porque todo o risco é assumido pela empresa que faz a integração e o fornecimento. Além disso, a gente funciona da seguinte forma. As pessoas que sabem falam. A produtividade pode aumentar de acordo com a qualidade. O que isso significa? Que os fazendeiros ou os agricultores recebem um bônus conforme a qualidade do produto enviado. Tem uma empresa específica, por exemplo, que produz 10 milhões de toneladas de ração. E eles compram as matérias-primas de pequenos e grandes agricultores. Na logística, está tudo sob controle. A parte de processamento, vendas e distribuição também. Nós ajudamos com isso. Nós conseguimos, nesses casos, usar o sistema de rastreabilidade. Nós sabemos de onde essas aves e de onde esses suínos vêm. Nós conseguimos vender um pedaço de presunto falando, olha, esses suínos foram criados em tal propriedade e esse frigorífico está em tal cidade. Tudo isso até agora. Mesmo fazendo a venda para 150 países, nós temos que enfrentar um protecionismo. Os Estados Unidos, por exemplo, até o momento, não se abriu para a entrada dos produtos brasileiros na área. Por que estou dizendo isso? Porque o modelo que eu conheço foi replicado no Paraguai muito bem. E esse modelo poderia ser replicado em qualquer lugar. Se não me engano, o Sven tem um comentário. Sim, tenho. Eu acho que nós podemos sentir uma inspiração que vem das cooperativas no Brasil. Há muitas realmente muito bem-sucedidas. Let me just interrupt you. Com licença. As empresas, sim, estão aqui e as empresas podem participar, mas estamos todos no mesmo barco. Sim, mas é muito interessante que nós tenhamos esse grupo e tenhamos essa conexão com o mercado. Quando criamos uma escala para isso, não tem que funcionar assim, no entanto. A produção de alimentos de uma forma sustentável é muito mais cara.
quando a gente cria uma escala do começo ao fim, acaba sendo possível reduzir o desperdício, sim. Nós vimos que 1/3 do alimento produzido hoje em dia vai para o desperdício. E isso é uma fonte gigantesca de trabalhar com financiamento para uma produção muito mais sustentável. Eu acho que com transparência conseguiremos criar um sistema mais acessível e mais responsável. Ótimo, temos apenas alguns minutos para finalizar a sessão. Eu gostaria de pedir que cada um de vocês me falasse uma ideia final, bem rapidamente, que sirva justamente para propor alguma coisa diferente com relação ao tema de hoje, de como ampliar a escala na agricultura. Serei muito direto. Tenho 3 pontos. Em primeiro, aquele tipo de financiamento resiliente e investimento. Sem isso, nunca conseguimos mais escala. Número 2, desenvolvimentos globais e soluções locais. Isso é muito importante. E, em terceiro, fazer tudo de forma sustentável. Não podemos dizer que temos sucesso na escala das inovações em um mundo que não está dando certo. Eu acho que eu gostaria de enfatizar como nós precisamos de agricultura de precisão. Nós falamos muito, por exemplo, sobre os pequenos agricultores. No entanto, ao mesmo tempo, precisamos saber como evitar, por exemplo, todas as doenças que acontecem, todas as catástrofes que acontecem, por exemplo, com relação ao clima. Por exemplo, a qualidade do solo é muito importante. Quando um pequeno agricultor perde o gado por causa de alguma doença, eles acabam ficando de mãos vazias, eles ficam sem renda e sem a produtividade, sem a possibilidade da produção. Eles ficam, inclusive, sem alimentos muitas vezes, porque aquela vaca, aquele gado, dava o alimento ao fazendeiro. Isso funciona não só para evitar esse tipo de pequena perda, mas algo catastrófico. Sim, eu tenho um comentário sobre a questão das empresas responsáveis. Nós temos muitas empresas no mercado que não pensam de forma holística e que não pensam com responsabilidade sobre a produção alimentícia. Eu acho que quem não entrar nesse tipo de mentalidade acabará indo à falência no longo prazo. O que nós vemos é que as empresas que hoje em dia não pensam em fazer o bem à sociedade e que só veem o lucro líquido acabam correndo o risco de perder o suporte no futuro. Quem perceber isso agora terá uma vantagem no futuro. Quem não perceber sairá do mercado. 3 comentários. O primeiro é que a tecnologia tem que ser acessível, principalmente para o pequeno agricultor. Tem que ser fácil usá-la. Em segundo lugar, nós temos que pensar na inovação e na tecnologia de uma forma estratégica. Temos que pensar nesses planos como um bloco, como uma cadeia de valor na qual a tecnologia possa ser transferida. Em terceiro lugar, e eu acho que a gente não falou tanto disso, a comunicação é muito importante. É necessário se comunicar muito bem para os dois lados, para trabalhar com as novas tecnologias e para lidar com o consumidor, mostrando a importância da tecnologia. Eu concordo plenamente que os mercados de nicho são relacionados aos produtos orgânicos, por exemplo. Mas daqui 20, 30 anos, a gente não consegue alimentar toda a população do mundo com alimentos orgânicos. Isso será impossível e as pessoas têm que compreender isso. Bom, nós começamos o painel analisando quais são os desafios globais. Eu acho que o objetivo desse painel, inclusive, é criar algumas soluções para o assunto. Na minha opinião, algo muito crítico é reconhecermos que nós precisamos de colaboração. É necessário ter colaboração entre os diferentes setores e as diferentes partes envolvidas. Há um ditado em espanhol que fala o seguinte: cada um no seu galho, cada macaco no seu galho, é mais ou menos isso. Por que eu digo isso? Porque se um pequeno agricultor que nasceu para ser um bom agricultor tiver boas ferramentas e puder ser um ótimo agricultor, ótimo. E aí a pessoa que faz logística pode trabalhar com logística bem. A pessoa que vende bem pode vender bem. E o que nós precisamos é conectar esses grupos. Isso gera um potencial muito grande para que chegamos a uma mudança gigantesca. E usando a tecnologia para ajudar isso a acontecer, podemos sim ajudar todas aquelas pessoas que precisam de ajuda.
Muito bem, isso conclui a nossa sessão de mais escala e inovação na agricultura. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.